Sempre achei que a noite mais misteriosa do ano tem uma magia própria. O ar fica mais frio, as sombras parecem mais longas, e em todo lugar, você vê elas, as abóboras. Rostos esculpidos, iluminados por dentro por uma chama tremulante. A Jack-o'-lantern é um símbolo tão universal do Halloween que a gente quase nem para pensar. De onde veio essa tradição? Por que uma abóbora? E o que uma lanterna de vegetal tem a ver com fantasmas, doces e travessuras? A verdade é que a história é mais sombria, mais estranha e muito mais fascinante do que você imagina. E para entendê-la, precisamos voltar no tempo. Bem mais longe do que a gente normalmente vai. Este é um relato sobre a origem do Halloween e a lenda perdida por trás do seu símbolo mais famoso. Para encontrar a semente do Halloween, temos que viajar mais de 2000 anos no passado, para as terras verdes e nevoentas dos celtas. Eles viviam onde hoje é a Irlanda, o Reino Unido e partes do norte da França, e o seu ano não terminava em dezembro. Para eles, a fronteira entre o fim de um ciclo e o início de outro era a noite de 31 de outubro. A festa se chamava Samhain. O Samhain marcava o fim da colheita e o início do inverno escuro. Era um momento de transição, e os celtas acreditavam que, nessa noite específica, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava incrivelmente fino. Tão fino que os espíritos, tanto os dos ancestrais queridos quanto entidades mais perigosas e travessas, podiam passar livremente para o nosso lado. Imagine o medo. A escuridão era absoluta, pontilhada apenas pelo brilho das fogueiras. E era justamente em torno dessas fogueiras sagradas que as comunidades se reuniam. Elas não eram só para aquecer. Eram uma forma de proteção, um farol de luz e vida em meio a uma noite cheia de perigos invisíveis. As pessoas também se disfarçavam com peles e cabeças de animais. A ideia não era se fantasiar como fazemos hoje, mas se camuflar. Se um espírito maligno te visse, ele pensaria que você era um deles, e te deixaria em paz. Dessa tradição de sair pela noite, disfarçado, que nasceu a essência do travessuras ou gostosuras. Agora, a história dá uma volta. O cristianismo chegou com força nessas terras, e a igreja, num esforço para absorver e substituir as festas pagãs, estabeleceu o dia 1º de novembro como o dia de Todos os Santos, All Hallows Day. A noite anterior, logicamente, ficou conhecida como All Hallows Eve. E com o sotaque e o tempo, All Hallows Eve virou Halloween. Mas as tradições antigas são teimosas. Elas não desaparecem, só se transformam. E uma das mais teimosas de todas era o hábito de esculpir rostos em vegetais para afastar os espíritos. Só que, originalmente, a estrela dessa história não era a abóbora. Era o nabo. E é aqui que a história da Jack-o'-lantern realmente começa. Vou contar para vocês a lenda de Stingy Jack, ou Jack, o Sovina. Diz a lenda que Jack era um ferreiro velho, bêbado, mentiroso e muito esperto. Ele era tão sovina que enganava todos na vila, e sua audácia era tanta que ele conseguiu enganar o próprio diabo. Não uma, mas 2 vezes. A primeira vez, Jack estava num bar quando o diabo veio para levar sua alma. Jack, sendo Jack, não entrou em pânico. Ele concordou em ir, mas fez um último pedido: deixe-me tomar uma última cerveja. O diabo concordou. Só que Jack não tinha dinheiro. Ele então desafiou o diabo: por que você não se transforma numa moeda para pagar a bebida? Depois, você pode se transformar de volta e me levar. O diabo, vendo uma chance de demonstrar seu poder, aceitou. Virou uma moeda sobre a mesa. Mas Jack, num golpe de esperteza, pegou a moeda e rapidamente a guardou dentro de sua bolsa, que tinha um crucifixo desenhado dentro. O diabo, preso pela santidade do símbolo, ficou aprisionado. Jack só o libertou depois de fazer o diabo prometer que não o incomodaria por 10 anos. A segunda vez foi ainda mais ousada. 10 anos depois, o diabo voltou para cobrar a dívida. Jack, mais uma vez, fingiu aceitar seu destino. Está bem, ele disse, mas antes de ir, poderia me pegar uma maçã daquela árvore. O diabo, pensando que era um pedido inofensivo, subiu na árvore. Imediatamente,
Jack pegou uma faca e esculpiu uma cruz no tronco da árvore. O diabo ficou preso novamente, incapaz de descer. Dessa vez, Jack foi ainda mais longe no seu acordo. Ele só libertaria o diabo se ele prometesse que nunca mais reclamaria a alma de Jack. O diabo, furioso e impotente, concordou. Anos se passaram, e Jack, como todos os mortais, finalmente morreu. Ele se apresentou às portas do paraíso, mas foi barrado. Sua vida de bebedeiras e trapaças o impedia de entrar. Sem opção, Jack desceu até as portas do inferno. Mas o diabo, ainda se lembrando da promessa que foi forçado a fazer, honrou o trato. Eu prometi que nunca levaria sua alma, Jack, disse ele. E eu mantenho minha palavra. Você não pode entrar aqui. Jack estava condenado. Nem o céu nem o inferno o aceitavam. Sua alma estava destinada a vagar para sempre na escuridão e no frio do mundo dos vivos, um fantasma eterno, um errante. Mas o diabo, talvez com um último resquício de algo parecido com piedade, ou talvez apenas para se livrar de Jack de uma vez por todas, lhe atirou um pedaço de carvão em chamas, direto das fogueiras do inferno, para que ele pudesse iluminar seu caminho na escuridão perpétua. E Jack, com o que tinha à mão, pegou um nabo que carregava, esculpiu-o, colocou o carvão flamejante dentro e transformou-o em uma lanterna. E assim, a alma de Stingy Jack começou sua jornada sem fim pela terra, sua lanterna de nabo iluminando o caminho. O povo começou a chamar essa figura fantasmagórica de Jack of the Lantern, que depois virou Jack o Lantern. Os irlandeses e escoceses, conhecendo essa lenda sombria, começaram a esculpir seus próprios nabos, beterrabas e batatas. Eles colocavam velas dentro e os penduravam nas janelas ou os carregavam pela rua na noite de Samhain, que virou Halloween, com um propósito claro: afastar o espírito perdido e maldito de Stingy Jack. A luz assustadora serviria para fazer Jack pensar que aquela já era uma alma penada, fazendo-o seguir em frente. Era um aviso e uma proteção contra aquele andarilho eterno e qualquer outro espírito que o acompanhasse. Quando a Grande Fome assolou a Irlanda no século XIX, uma onda massiva de imigrantes chegou à América. Eles trouxeram consigo a lenda de Jack e o costume de esculpir lanternas. Só que, na sua nova terra, eles descobriram que a abóbora era nativa, muito maior, mais fácil de esculpir e, visualmente, muito mais impactante do que os nabos duros e pequenos. Foi uma adaptação natural, quase perfeita. A abóbora americana se tornou o novo e definitivo corpo para a alma antiga e irlandesa da lanterna de Jack. Então, quando você acende uma Jack-o'-lantern na sua varanda, você não está só decorando para o Halloween. Você está participando de um ritual com milhares de anos. Você está repetindo um ato de proteção que começou com os celtas, que temiam a abertura entre os mundos. E você está mantendo viva a lenda de Stingy Jack, o homem esperto demais para o seu próprio bem, condenado a vagar para sempre, iluminando a noite com sua lanterna improvisada. A origem do Halloween, portanto, é essa fusão fascinante. É o Samhain celta, a noite em que os mortos caminhavam entre nós. É o dia de todos os santos cristão, que tentou dar um novo significado à data. E é o folclore irlandês da Jack-o'-lantern, uma lenda que viajou através do oceano em um nabo e floresceu em uma abóbora, tornando-se o rosto da própria celebração. É a história de como o medo do desconhecido, a lembrança dos que se foram e uma boa dose de esperteza popular se fundiram para criar a noite mais assombrada e doce do ano. Cuidado com a luz tremulante que você vê ao longe na escuridão. Pode ser só Jack, ainda procurando por um lugar para descansar. Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.